Boa noite, estamos ao vivo em mais uma das nossas lives de estudo de caso de nutris que floresceram para a nutrição materna e infantil. Nutris que agora estão sendo mais seguras, bem remuneradas e reconhecidas como nutri de crianças. E, gente, foram tantas histórias lindas, né, durante esses dias, tanta troca, tantas nutris contando um pouquinho mais sobre o que elas estão fazendo, como que tem sido, né, esse trabalho dela com as crianças. E eu acho que de tudo assim, né, se eu posso já ficar com aquela sensação de, poxa vida, como que vai ser esses dias depois dessas lives todas? Eu acho que de tudo que eu posso dizer, para mim o principal é como a gente pode tirar proveito, né, da história do outro e como a gente pode entender que a jornada, ela não é tipo jornada de conto de fadas, né, mas é uma jornada de trabalho, uma jornada que é possível quando você percorre. E hoje a gente tem a Mari como convidada. A Mari vai contar pra gente como, mesmo indo para uma nova cidade, né, como que ela fez para florescer para a nutrição materna e infantil, como fez para começar a atender crianças. E eu estou muito feliz em recebê-la aqui hoje. E lembrando todo mundo, vagas aí para a formação em coaching nutricional infantil se encerra hoje, tá, gente? As inscrições acabam hoje, então se você está considerando entrar para essa turma, é agora, hein? É agora. Vamos lá. Mari, vou te colocar aqui para dentro, minha flor. Deixa eu ver aqui como que eu faço. Você pode mandar solicitação para mim? Porque por algum motivo eu não estou conseguindo mandar. Você consegue me pedir? Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo solicitar. Ela conseguiu. Aqui. Pronto. Tá conectando. Oi, peraí, Carol, que a câmera tá Tá do invertida. outro lado. Ai, Tudo bem, minha flor? tô virado bem pra bagunça. É pra mostrar que a vida é real oficial, né? É, que não é tão simples assim. Não é um conto de fadas, igual você tava falando aí, né? Exatamente, exatamente. Florzinha, como você tá? Tudo bem? Tudo bem, tudo muito bem, graças a Deus. Ai, que bom. Muito feliz de estar aqui, muito feliz, até nervosa um pouquinho, mas muito feliz de estar podendo participar. Eu falo, né, que às vezes dá um nervoso, eu falo assim, meu Deus, eu vou numa live com a Carol contar minha jornada, como assim, né? Mas essa eu acho que é uma oportunidade também, sabe? De vocês perceberem os avanços de vocês, porque muitas vezes, eu falo disso no coaching, né? Que a gente precisa ajudar a família a ver os avanços que elas estão tendo. E às vezes a gente mesmo esquece de olhar os nossos próprios avanços. E a Mari, vocês vão ver, ela tem uma história muito interessante, né? Ela tá ali dando os primeiros passos dela numa nova cidade, numa área, né, nova também ali na nutrição materna infantil. E eu acredito que vocês vão aprender muito com ela. Vamos lá, minha flor, então. Conte pra mim, pra quem? Pra mim não, né? Que eu te conheço. Mas pra quem não te conhece, quem é você? De onde você tá falando, né? E o que que você faz atualmente? Bom, então, meu nome é Mariana, eu formei no final de 2010. E logo que eu formei, foi assim, acredito que igual todo mundo, né? Procurei o primeiro emprego, independente de qual área era. Na verdade, eu também nem tinha, não sabia o que realmente eu queria fazer com a nutrição. Eu queria ser nutricionista, mas não fazia ideia de que um dia eu ia realmente me identificar com a nutrição infantil. E quando eu entrei, eu consegui um emprego no programa Banco de Alimentos. Estava até bem empolgada, mas quando eu cheguei, não tinha nenhum serviço de nutricionista para eu realizar. Era só mesmo cumprir uma carga horária, porque era obrigatório. E aí vem aquela frustração de recém-formanda, né, e tudo. Você tá com Mas vontade foi, de fazer acontecer, aí você chega lá e fala, putz, é isso aqui. é isso aqui. Pois é, ficava fazendo cadastro e umas coisas bem nada a ver. Mas aí as coisas foram acontecendo, eu continuei, e surgiu uma proposta para eu trabalhar no hospital da minha cidade. A minha cidade mesmo, que não é a que eu moro hoje, né, ela é pequenininha, ela tem só 70 mil habitantes.
E lá tinha dois, lá tem É. ainda. É no norte de Minas Gerais. Uhum. E aí lá só tem dois hospitais. E surgiu uma oportunidade lá de eu trabalhar em um deles. E aí eu fui, assim, aquele frio na barriga, que hoje, quando converso com outras nutris, principalmente que estão começando, eu vejo que eu sentia tudo que elas falam, sabe? Assim, eu ficava, meu Deus, eu não aprendi nada na faculdade, eu não sei fazer nada, eu não tinha para quem recorrer, eu não tinha para quem pedir ajuda. E mesmo assim eu encarei, as coisas foram acontecendo. Graças a Deus foi tudo dando certo. Por mais que naquela época eu achava que eu não estava sendo boa o suficiente, eu sempre tive uma certa insegurança, né? Assim, eu venho trabalhando muito essa questão da minha insegurança. Mas eu tinha muito, e de lá foram surgindo outros novos trabalhos, outras novas propostas. Até que em 2015 me chamaram para trabalhar num hospital, o outro hospital que tinha na cidade, que esse outro hospital era materno-infantil. Lá só atende gestante e criança. Aí foi quando eu me descobri. Apesar de ser mãe, eu tenho duas moças, uma de 13 e uma de 7. Mesmo tendo dificuldades com a alimentação delas, eu nunca me via assim trabalhando só com crianças. Uhum. Então, foi lá que eu comecei realmente a fazer algumas atividades de educação nutricional com as crianças, né? Fui trabalhando essa questão, fui percebendo o quanto as mães tinham total falta de conhecimento para introdução alimentar, para alimentação infantil. Lá que eu tive um pouco mais de contato assim, com a alimentação das crianças e essa falta de conhecimento das mães. Só que nesse meio tempo, durante esse tempo todo, na verdade, eu fazia uns atendimentos, um ou outro. Às vezes domiciliar, surgiu uma oportunidade numa clínica, eu ia lá e atendia, mas assim, era aquela nutricionista de todo mundo. Surgiu um paciente aí idoso. As coisas, você conciliava o hospital com alguns atendimentos particulares, então. Isso. Esses atendimentos eram muito escassos, né? Muito pouquinho. Mas quando aparecia, eu segurava. E aí atendia idoso, atendia gestante, atendia todo mundo que me procurasse. É para nutricionista, dava um jeitinho de fazer esse atendimento. Só que eu sempre sentia falta, cara. Eu percebia que eu gostava de fazer os atendimentos muito mais do que eu gostava do hospital, de trabalhar no hospital. Mas eu sentia falta, já tinha até comentado com minha mãe algumas vezes, que eu sentia falta de algo a mais, que não era só dieta. Só a dieta não resolvia, só a dieta não motiva. Hoje eu entendo o que eu sentia naquela época, né? Porque eu buscava algo, eu não sabia, na verdade, o que eu estava buscando. Eu cheguei a olhar uma pós, que era uma pós aliada com a psicologia, para tentar entender um pouquinho disso daí. Não deu certo, porque era muito longe. Mas ia buscando algumas coisas e ao mesmo tempo deixando para lá. Porque o meu foco, a minha renda real era o hospital, eu não podia largar. Eu não dava conta de dedicar muito a esses atendimentos. Até que surgiu uma oportunidade para a gente mudar de Minas para Teresina. Primeiro veio meu esposo e tudo, aí eu falei, eu vou, eu quero muito ir, mas quando eu for, eu não quero trabalhar mais para ninguém, eu não quero trabalhar em empresa nenhuma, eu quero trabalhar somente com atendimento, e aí eu já tinha definido que eu queria somente atendimento infantil, né? Já te seguia, até já te contei isso, né? Eu já te seguia, já tentava aplicar muita coisa, te seguia desde a época que você trabalhava nas escolinhas e ficava olhando o que você fazia, Ela e via ficou assim, eu contando que é seguidora raizaça, né? Que é da época. quero sim, eu ficava, eu também um dia quero trabalhar desse jeito, um dia também quero trabalhar. Eu sempre gostei muito de criança. Tanto da família quanto de fora, eu sempre tive, assim, um carisma, um jeitinho com elas. E aí, quando eu vim pra cá, eu comecei a fazer o curso, o programa Brincar de Comer. Falei, eu preciso fazer alguma coisa. Já tinha visto que você tinha esses cursos, eu ainda não tinha condição de comprar o coaching. Eu falei, vou fazer o programa Brincar de Comer, que já vai me dar uma base e tudo. Comecei a fazer e me animei a trabalhar com as escolas. Busquei, fiz um projetinho para eu trabalhar com escola, mas eu também saí atrás de uma clínica, de parceria, para eu trabalhar na clínica, né? Mas aí veio a pandemia. No que veio a pandemia, foi assim, aquela derrubada que me deu porque com as duas crianças, minhas duas meninas, sem escola, eu não tinha mais ninguém aqui para me ajudar. E minha filha mais nova estava na fase de alfabetização, a mais velha, além da questão da escola, super revoltada com a nossa mudança, que ela nunca tinha aceitado.
Então, passei por problemas de mãe aqui muito maiores do que o profissional. E aí eu deixei de lado. Eu deixei de lado até o final do ano passado. Eu falei, não, agora eu quero voltar realmente a trabalhar, já fiquei um ano aqui, já deu para as meninas adaptarem. E aí eu comecei de novo a pensar, a resgatar tudo isso daí. Eu já tinha perdido a clínica, que eu tinha conseguido a parceria. E aí no início desse ano eu comecei a buscar novamente e não consegui clínica, fui tentando fazer um atendimento domiciliar outro, ainda muito perdida. Até que chegou março, que veio um problema que é até um pouco incoerente, mas veio um problema financeiro aqui bem difícil com a minha família. Assim, a gente passou por um problema bem, assim, uma fase bem complicada financeiramente. Eu falei, eu preciso arrumar um emprego. Não vai dar mais para viver de atendimento. Saí jogando currículo para todo lado, não tive resposta nenhuma. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer o programa, o coaching, vou fazer o coaching. Você tinha aberto a opção de fazer pelo boleto, eu fiz as contas. Falei assim, se eu conseguir 2 atendimentos no mês, eu tinha o dinheiro para pagar a primeira prestação. Eu falei, se eu conseguir 2 atendimentos no mês, tá perfeito, que eu vou pagar o curso, e aí eu vou utilizando o curso e eu sei que eu vou melhorando. E assim, eu sei que foi uma loucura, mas foi excelente, foi uma ótima loucura que eu fiz. Foi graças a essa loucura que eu tô onde estou hoje. Isso foi no dia 30 de março que eu fiz a minha inscrição. E aí, quando foi em abril, eu já comecei a louca, assim, de querer aplicar tudo, de querer fazer acontecer. E comecei a buscar parcerias. E as coisas foram acontecendo, assim, para mim. Eu acho que quando a gente vai buscando, as portas vão se abrindo cada vez mais. E eu encontrei parceiras excelentes, que foram, assim, portas gigantes para mim. Eu saí procurando no Insta mesmo, eu não conhecia ninguém aqui, né? Não tinha como eu estar realmente me aliando a nenhuma amiga. Eu saí procurando no Instagram, qualquer perfil que trabalhasse com criança, porque eu já tinha trabalhado um tempo com médicos e eu não tinha conseguido parcerias tão boas assim, e eu via muito vocês falando assim, sai da caixinha, pense fora da caixinha. Eu falei, eu preciso pensar fora da caixinha, mas ainda não entendo o que é esse pensar fora da caixinha, eu não sei o que seria. Mas eu fui buscando, aí eu encontrei uma moça que ela trabalha com fazendo treinamento de babá. Ela é psicóloga, mas ela faz treinamento de babá com famílias que têm um poder aquisitivo bom, né? Eu falei, ó, se ela faz treinamento de babá, ela tem contato com famílias que têm criança. Então, pronto, eu já achei um canal. E aí foi isso que eu entrei em contato com ela. Ela me recebeu muito bem. E aí ela já veio com novas ideias para a nossa parceria. A gente montou um curso de oficina de lancheira e tem vendido super bem. A gente tem feito esse curso presencialmente. Agora uma outra cidade nos chamou para fazer esse curso lá. A gente vai até no próximo final de semana. E assim foi, eu fiquei maravilhada quando a menina entrou em contato comigo, até pelo Instagram, falando que tinha visto, que interessou, que queria levar para lá. Agora a gente já vai lançar esse curso online para poder estar divulgando para mais pessoas. E aí foram vindo outras parcerias. Entrei em contato com a Casa de Brincar também. E me recebeu também muito bem. A gente formou uma parceria, fiz alguns trabalhos lá. Até te falei, né, que eu não estava mais conseguindo conciliar, porque com tudo isso que foi acontecendo, o meu número de atendimentos foi crescendo cada vez mais. E chegou num momento assim que eu comecei a ficar meio bagunçada, sem saber como me organizar. Foi até quando eu tive a oportunidade de ter a mentoria com você, né? E depois disso eu já apliquei muita coisa que tem dado certo. Então, eu subi o preço da minha consulta, que estava bem mais abaixo, justamente porque eu achava que o meu atendimento, eu não sou tão boa assim e tudo. Eu subi um valor bem considerável, né? Eu comecei com 160, passei para 200, hoje está 250. A maioria, a maioria das nutris aqui não atendem por esse valor, atendem por um valor menor. E graças a Deus isso não foi nenhum impeditivo assim para outras pessoas marcarem consulta. Tem crescido cada vez mais. E eu vejo muito assim algumas coisinhas que vocês falam que primeiro que realmente não é um conto de fadas. A gente sonha em ter uma agenda cheia, mas a minha agenda ainda não está cheia como eu queria, mas está bem movimentada. Isso nos toma muito tempo, né? Hoje, graças a Deus, eu tive o meu dia todo de atendimento. E para conseguir conciliar isso, eu acordei de madrugada, ontem eu fui dormir tarde, não tive horário de almoço. E assim, mas a gente chega em casa cansada, mas muito satisfeita, né? Muito feliz.
E as coisas realmente têm que vir acontecendo aos poucos. Eu queria, quando eu comecei a fazer o curso, que com um mês eu tivesse um monte de atendimentos. E eu fico pensando que se isso tivesse acontecido, talvez eu tivesse desistido, talvez eu não tivesse feito bom atendimento, porque a gente vai crescendo aos pouquinhos, né? Acho que é aquela questão que você tanto fala do florescer, é um passinho de cada vez, né? Uma sementinha já não nasce com flor, ela vem crescendo aos poucos. Eu acho que isso que foi acontecendo muito comigo. Você lembra? Na verdade, antes de fazer essa pergunta, deixa eu resgatar alguns pontos. Eu não sabia dessa sua história do investimento no coaching, sabia? É, quando você falou assim, parece incoerente, né? Minha família estava passando por uma dificuldade financeira. Aí eu, de repente, invisto num curso que custa quase R$ 4.000, bem nesse momento. E aí, por que eu tô comentando isso? Eu tava ouvindo, enquanto eu tava me maquiando, um podcast. Na verdade, eu fui fazer atividade física, tava com ele no ouvido e acabei de ouvir enquanto eu me maquiava. E aí estavam falando exatamente dessas, entre aspas, incoerências, né? Nós, na verdade, o que o moço falou no podcast é assim, que existe um estudo que ele fala sobre inteligência emocional. E aí relacionada a dinheiro. E que na inteligência emocional, né, na hora que eles vão começar a pesquisar, o que, que acontece? Que as pessoas, elas têm muito mais medo de perder dinheiro, seja no que for, porque, vou fazer um investimento que é ruim, vou comprar uma coisa que não vai me servir, né, ou algo do tipo, do que, do que elas têm anseio, vontade de ganhar dinheiro. Então, o medo sempre é muito maior, por mais que às vezes você esteja vendo uma super oportunidade, você vai sentir mais medo do que vai falar assim, nossa, isso daqui pode ser bom para mim. E aí eu ouvi você falando isso, eu lembrei do moço, tipo, você foi muito ao contrário do que as pessoas geralmente fariam. Porque essa é a hora de fazer o quê? Nossa, eu vou segurar. Jamais, né? Porque vai que falta mês que vem. E você não, você viu aquilo como uma oportunidade e fala assim: caramba, preciso fazer diferente? Preciso fazer diferente. Não consegui emprego, não conheço ninguém aqui, eu preciso dar um passo diferente. E aí você vai atrás da oportunidade. Essa é uma característica que, inclusive, eles estavam falando no podcast, que eu acredito muito, que é uma característica necessária para quem quer florescer, porque várias vezes a gente vai ter que se agarrar a essas oportunidades mais do que dar o ouvido ao medo, né? Eu falo muito disso. O medo, ele grita, a oportunidade, ela dá uma sussurradinha, assim, e às vezes você não escuta ela que eu achei muito legal essa parte da sua história, porque eu acho que, enfim, as pessoas de repente perdem boas oportunidades, seja, por exemplo, a oportunidade de investir no meu curso, né? Ou seja, a oportunidade que a vida apresenta, a oportunidade de mudar de cidade, igual a Nai falou que mudou, foi para uma cidade nova, uma oportunidade de ir para uma clínica melhor, uma oportunidade de ingressar com parceiros por medo. E aí teve uma outra coisa também que eu acho muito interessante nessa história, Mari, que eu lembro da mentoria, que é quando você fala de assim, que bom que eu fui crescendo aos pouquinhos, né? E na verdade você vem crescendo desde que você começou o curso. Todo mês tem um crescimento, todo mês. Você estava falando agora, né, dos cursos e tudo mais. Eu percebo isso muito em você. Você continua crescendo. E às vezes a gente faz isso de maneira muito exponencial, a gente se atrapalha, né? Por isso que eu gosto do florescer. A sementinha, ela começa lá, é raiz, aí sai o brotinho, né? Até virar uma grande flor, depois vão vindo as outras flores e tudo mais. Então, isso de eu ter uma visão de longo prazo, mas crescimento que ele é regular, eu cresço um pouco um mês, cresço mais um pouco outro, mais um pouco outro, ele também é uma maneira de eu absorver, né, o que está acontecendo. Porque às vezes até assim eu me atrapalho. E você não é a única que falou disso. A Débora já veio aqui e contou, né, que teve uma vez que ela precisou fechar a agenda dela uma semana, que ela falou, o que aconteceu? Senhor do céu! Eu pedi, papai do céu, eu pedi todos esses atendimentos, mas agora muito obrigada, né? Tipo isso, olha, muito obrigada por ter atendido. Trabalhei por isso, me esforcei para isso, investi nisso. Mas agora eu preciso dar uma organizada, porque às vezes a gente pede coisas e quando elas chegam, a gente fala assim: opa, pera lá, que eu não achei que ia ser talvez tão depressa, que não ia ser desse jeito, né? Então, quando eu falo de não ser conto de fadas, eu acho que é justamente isso.
Porque eu lembro de você dizer, eu tô com as duas meninas, né? Aqui, elas precisam do meu suporte. Tipo, eu tinha a idade da sua menina quando os meus pais mudaram de cidade e a gente foi para uma cidade nova também. Então, eu lembro que você falou assim da raiva, né? Eu tinha essa sensação de ódio, por que que eu saí de perto dos meus amigos, de onde eu morava? E lidar com isso, tipo, demanda também dos pais, né? Lidar com o suporte demanda dos pais. E às vezes a gente acredita que para eu ser boa profissional, às vezes eu preciso largar a família, né? E não, eu vejo você fazendo essas duas coisas acontecer, dando esse suporte para sua família e tudo mais e ao mesmo tempo crescendo como profissional. Isso é muito bonito de ver. E aí, Flor, vamos lá, eu ia te perguntar uma coisa. Você falou assim, eu fui crescendo, né? Fui florescendo. Como que foram esses primeiros meses? Você fez uma parceria, que eu entendi que ela foi uma alavancadora ali e tudo mais, mas como que foi esse começo? Você começou a fazer a formação em coaching nutricional infantil e aí foi atrás dos parceiros. Ok. E como que foi esse passo de começar a dar os atendimentos nessa cidade nova? Você se inseriu numa clínica? Você foi por domiciliar? Como é que foi isso? Conta um pouquinho. Quando eu entrei no curso, e aí você faz aquele, tem um bônus do marketing, tudo, né? Primeira coisa que eu fiz foi, falei, vou voltar a postar, porque eu postava uma vez ou outra vez só. Eu vou voltar, vou passar a ser constante na rede social, para as pessoas verem que eu faço esse atendimento e tudo mais. Mas aí eu pensei assim, eu vou fazer atendimento online, que todo mundo está fazendo, e quando realmente a família quiser presencialmente, eu vou fazer domiciliar aqui na nossa redondeza. E aí, assim, por isso que eu falo que as coisas para mim foram acontecendo tudo muito bem, tudo muito abençoado. Eu comecei, o primeiro atendimento que eu tive foi de uma moça me procurou querendo atendimento para introdução alimentar do filho dela. E ela se apresentou, né? Falou que ela era fonoaudióloga, que ela entendia da importância, ela também trabalhava com criança e ela queria uma profissional para ajudá-la nisso daí e pediu atendimento online. Eu fiz esse atendimento, foi o meu primeiro atendimento online. Mega nervosa, mega insegura e tudo mais. Mas Nesse momento, mas sim, dela tá falando, você vai, você tá pronta, mas você tá. eu aprendi até uma frase uma vez, foi, se não me engano, foi o Murilo Gun que falou que assim, o medo, a coragem não é ausência de medo, é ir com medo mesmo. E aí eu trago essa frase sempre pra mim, assim, eu tô com medo, eu sei que eu tô com medo, eu sei que eu tô insegura, eu sei que eu fico me achando várias coisas assim negativas, mas eu vou tentar. E aí esse foi meu primeiro atendimento online. Correu tudo bem, né? Fluiu, foi tudo ótimo. Nisso eu já tinha fechado essa outra parceria. Ok, no que correu tudo bem, passou uns 15 dias, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, Mari, eu vi que você está fazendo atendimento online e não sei onde que você também atende, mas eu queria saber se você não tem um dia disponível na minha agenda é completamente vazia. Um dia disponível para atender na minha clínica. Eu tenho uma clínica, eu trabalho somente com crianças e a gente está precisando muito de um nutricionista infantil. Eu falei, meu Deus, não acredito. Eu sempre buscando e de repente foi ela que me encontrou. E eu estou nessa clínica desde então, né? Eu já comecei, aí na mesma hora eu falei que sim, que eu tinha intenção, aceitava, que eu queria muito. E também expliquei para ela, assim, eu não me coloquei como, eu estou muito insegura, não. Eu fui como profissional, mas eu falei para ela, olha, eu estou fazendo atendimento online e domiciliar. Eu pretendo continuar com os dois, porque eu comecei a fazer um atendimento domiciliar aqui, que tem sido muito bacana, que é para introdução alimentar. Eu vou na casa da família, eu faço a orientação, tudo, e a gente vai para a cozinha, preparar vários alimentos, eu mostro como que é a higienização, como que é o cozimento ideal e tudo isso aí. Então, isso tem sido um diferencial muito bom para mim aqui. Aí eu falei para ela, eu quero continuar com esse tipo de atendimento. Eu ainda não tinha feito, só estava planejando, porque não tinha surgido nenhum paciente, mas dei a entender que eu super fazia e acho que não sei nem, acho que nem contei isso ainda para ela. Mas aí a gente ficou e desde então eu tenho atendido lá e é uma equipe assim maravilhosa, porque lá tem aquela troca, não tem rivalidade entre profissional nenhum, sabe? Então quando a gente tem paciente em comum, senta, conversa, está acontecendo isso comigo, como é que tá com você? Tem reuniões mensais para discutir casos. Então era o sonho de clínica que eu queria.
Eu queria ter esse suporte, eu queria ter ajuda, eu queria ter alguém para perguntar, né? E assim, eu queria ter um profissional para contar. Então, comigo isso foi muito bom. Aí essa questão do atendimento domiciliar, aí foi também o primeiro que apareceu domiciliar para mim, foi de uma blogueira. Eu nem sabia que ela era blogueira. Ela tem um empreendimento online. Por ser online esse empreendimento dela, ela trabalha muito no Instagram, com vendas o tempo todo. Ela simplesmente, Carol, filmou o meu atendimento do início ao fim. Foi um atendimento mega demorado, porque toda hora ela parava, não, volta aí, fala isso de novo. E aí meu Instagram explodiu de seguidores. Aí começaram a vir muitas pessoas me procurando, então juntou a clínica que eu estava trabalhando, juntou a parceria da Casa de Brincar, juntou a parceria da moça que faz a oficina de babás, e começou, o boca a boca começou a ir, né? O Instagram, como começou a encher bastante, foi fluindo. Nesse momento, como eu vi que essa moça, que era blogueira, deu muito certo para mim, aí foi aí que eu propus para uma outra influencer daqui. Ela tinha uma filha maiorzinha, de uns 8 anos, e aí ela também falou que também estava em busca de um nutricionista. A gente já, assim, de imediato, a gente já casou as ideias. Não, faço atendimento, você divulga para mim. E foi também um segundo avanço que deu no meu Instagram, foi esse atendimento, porque ela também tem muitos seguidores, todos aqui em Teresina, porque o foco do Instagram dela é passeios de crianças para crianças, né? Atrações aqui em Teresina. E aí isso daí foi tudo muito bom para mim. Então, eu acho assim, o que mais me ajudou a crescer foram as parcerias que eu fiz, por esse tipo de ação de parceria com as blogueiras, né? Esse primeiro atendimento domiciliar que aconteceu já tem uns bons meses, foi logo que foi no mês seguinte que eu entrei. Eu entrei dia 30 de março, passou abril, início de maio, surgiu esse atendimento. Tudo isso vem me ajudando a crescer, mês a mês, até hoje. Essa semana mesmo eu fui em uma casa, ela falou assim: Olha, eu te conheci através da Yara, que foi essa mãezinha. Então, eu vejo que até hoje surte resultado, né? Até hoje surte efeito, a gente continua em parceria. Então, para mim, eu posso falar assim que o que mais me ajudou foi essa parceria e tentar controlar esse medo também, né? Como você disse, o meu medo bate na minha porta o tempo todo. O tempo todo. A cada vez Do lado, né? Ele fala, vai embora. vai caminhando comigo o tempo todinho. Então eu vou tentando não dar muitos ouvidos a ele e vou seguindo mesmo assim. Sabe o que eu acho legal, Flor? Quando a gente estava conversando, né? A Mariela ganhou uma mentoria, acho que uma galera que sabe que a gente tem algumas mentorias por resultados, né? A gente tem um concurso lá de resultados das alunas e a Mari ganhou uma online, né? Eu fui na da Débora presencial e a Mari ganhou essa online. E aí, na mentoria a gente conversou sobre esse lance da questão das influencers, né? Das influencers, das blogueiras e tudo mais. E eu acho que daí tem duas coisas que dá pra gente tirar de ensinamento. Primeira, quando você falou assim, nossa, ela foi um atendimento demorado, né? Eu fazia um negócio, ela falava, faz de novo, deixa eu filmar, deixa eu ver, deixa eu isso, deixa aquilo. A primeira coisa que vem na minha cabeça essa pessoa, ela pagou pelo atendimento. Essa pessoa, ela fez o pagamento. E ela poderia ter olhado aquele atendimento e ter falado assim, que é o atendimento meleca que eu falo, né? Que meleca. Tipo, eu não vou filmar. Por quê? Vou colocar na minha rede social isso aqui? Não. Pronto. Agora, a Mari, ela vai, ela entrega um atendimento tão extraordinário que o atendimento se alonga, porque ela quer o tempo inteiro filmar o atendimento, né? Então, eu penso sempre isso. Como é que eu posso fazer aquela família sair com essa sensação de tipo, uau, que demais que foi isso daqui, que diferente, que atenção que eu tive. Porque quando a gente faz esse atendimento extraordinário, que é justamente isso, né? É o extra, é o que vem a mais. Eu conquisto as pessoas. E aí, aquele lance que eu sempre falo, de um cliente satisfeito traz pelo menos mais cinco. Nesse caso, um cliente satisfeito trouxe quantos outros mais? Então, qual é a qualidade, né, que você está entregando no seu atendimento? Eu acho que essa é uma coisa que, independentemente de quem a gente está atendendo, a gente tem que lembrar.
Porque foi isso, a Mari não sabia quem ela era. Não é aquele negócio assim, nossa, ela é uma super influencer, eu tenho que fazer um atendimento maravilhoso para ela. Não, ela fez isso porque é isso que ela estava fazendo, entendeu? Era isso que ela tinha aprendido a fazer. Ponto. Ela foi lá e entregou o melhor dela. E aí, uma segunda coisa que eu acho interessante de tirar de proveito daqui é uma das parcerias, quando eu falo do sair da caixinha, porque o que, que eu vejo? O pessoal, é pediatra, né? No máximo, máximo, vai para um psicólogo e se é seletividade alimentar, procura um fono e um PO. É isso. Aí eu falo, não, sai da caixinha. Vamos lá, pensar, ó, clínica de vacina, escola de balé, escola de inglês, influencers, blogueiras, né? E às vezes a gente acha que não, que é só pediatra que vai conseguir essa parceria de trazer um paciente. Quando, na verdade, eu preciso expandir o meu leque. Gente, tem muitas pessoas que trabalham com mães, né, que têm crianças da idade que eu quero atender, por exemplo. Então, você expande esse leque a partir do momento que você tem força, as pessoas que dão os braços com você, isso fortifica o teu serviço também. E aí vai virando uma bolinha de neve. Esse crescimento que você foi falando, que você foi tendo, é uma bolinha de neve. Então, eu faço um atendimento extraordinário, essa pessoa traz outras pessoas. Eu faço novos parceiros que trazem mais pessoas, que trazem outras pessoas. E isso vai virando, é o efeito bola de neve mesmo. Não sei se vocês já viram, quando a bolinha de neve começa a rolar, que ela começa pequenininha, e de repente ela vira uma bola grandona. Por isso que é tão importante a gente ter nossas redes sociais cuidadas, porque, poxa, na hora que a blogueira foi lá e me destacou, as pessoas que chegaram, elas precisam saber o que eu faço. Talvez não é daqui ainda que vem meus pacientes, mas aquelas pessoas que chegaram lá, de repente vão começar a vir novos pacientes dali. Cartão de visita, né? Justamente, justamente. Tem gente, eu não sei vocês, mas eu olho praticamente Instagram de qualquer serviço que eu vá contratar. Às vezes eu nem contrato por lá, mas eu quero dar uma xeretadinha. Eu quero saber mais ou menos quem é a pessoa, ver se eu olho pra cara dela e eu falo assim, essa aqui pode ser a Nutri do meu filho, sabe? Essa oportunidade que surgiu. Imagina, antes se você ia no profissional, você não tinha essa oportunidade. E isso vai ser cada vez maior, né? Tanto que quando eu fiz o bônus das redes sociais, de comunicação, ele não nasceu como coaching. Lá nas primeiras turmas não tinha isso. E chegou um momento que eu olhava e falava, gente, as nutris não aproveitam esse ambiente. Pera lá que eu vou ter que fazer um bônus sobre isso, porque essa é a realidade, queira você ou não, essa é a realidade. Por exemplo, sua menina, com certeza adolescente, celular na mão toda hora, né? Imagina daqui 10 anos, quando ela tiver um filho. Sabe? Então a gente também tem que ter essa visão de longo prazo. Acho que esses dois pontos eles são muito importantes. E aí, Flor, eu queria que você contasse um pouquinho de como começou essa nova. Você começou a fazer os atendimentos, as coisas começaram a crescer. Eu queria entender um pouco da dinâmica do seu atendimento, como você trabalha com coaching nutricional nele, né? Você já tinha alguns atendimentos pontuais que você fazia lá em Minas? O que você vê de diferença quando você fala assim, tinha alguma coisa lá em Minas que eu não sabia o que era, mas que eu não estava satisfeita com aquele atendimento, não sabia bem o que era, mas não me satisfazia. Como que é o seu atendimento hoje? Ele te satisfaz? Eu acho que sim. Olha, assim, o atendimento, para mim, ele me satisfaz muito. Eu tenho outra sensação quando eu termino, sabe? Para a família, eu também acredito que sim. Eu vejo assim, como eu disse, quando eu fazia antigamente, eu fazia uma prescrição de dieta, independente se era criança, adulto, idoso, gestante, somente isso. E eu percebia que faltava uma liga ali para realmente essa família, essa pessoa que estava me procurando, colocar aquilo em prática, né? E eu ficava muito chateada que, assim, eu colocava a culpa em mim. A pessoa vai me procurar, se ela vai pedir ajuda, é porque ela quer mudar, é porque ela quer colocar em prática, por que que ela não consegue? E eu não conseguia entender isso. E hoje, bem no início do curso, você fala algumas coisas, não sei se é no bônus ou se realmente é no coaching, que você fala um pouco sobre os nossos valores, né? A atenção que a gente deve dar à família, essas questões assim. E eu comecei a colocar. Você ensina a gente a fazer a dança para marcação de consultas, né? Então a mãe me procura. Sempre é. As perguntas é assim, às vezes nem bom dia nem boa noite não dá.
Você atende plano de saúde? Quanto custa a sua consulta? Sempre começa assim. E aí eu aprendi a ignorar essa pergunta. Não responda. Eu não respondo. Aí eu começo, bom dia, tudo bem? Aí eu começo com a conversinha, tudo bem? Me conta um pouco como que é, o que está acontecendo, qual a dificuldade que você tem com relação à alimentação das crianças. Aí a pessoa começa a se abrir e vai contando. E eu jogo como funciona o meu atendimento. Eu sempre quis, assim, eu tenho muito isso de não quero enganar ninguém. Eu não quero falar que eu faço algo que eu não faço. Eu não quero prometer algo que eu não possa cumprir. Então eu vou conversando muito e vou falando como que é o tipo do atendimento, que a gente vai brincar com a criança, que a gente vai conversar, que eu quero envolvê-la para que ela realmente tenha motivação. E isso vai acontecendo. Então, quando chega a família no. Tem também o questionário pré-consulta, né? Que eu já vi outras colegas falando aqui, da super importância que tem, que ajuda a gente muito a entender qual tipo de ferramenta eu vou trabalhar. Às vezes a gente chega no atendimento programando uma ferramenta, a gente tem que pular, né? Mas a gente já chega com uma ideia muito boa sobre como vai ser aquela consulta. E então eu tenho uma introdução com a mãe, às vezes com os pais, às vezes a família toda. E assim, eu amo quando vai pai, mãe e a criança, porque você vê que a família está super comprometida. E aí eu tenho aquela primeira conversa para aprofundar um pouquinho, e aí eu chamo a criança. Falo, pergunto, né, o que que você sabe sobre o que que o profissional do nutricionista faz? Você sabe o que que você vai fazer aqui? E aí eu já começo a falar toda aquela questão assim, olha, eu não quero que você pense que você veio aqui para eu tirar seus doces. E vou falando aquilo que eu já sei que a criança gosta, que a mãe já me colocou no questionário pré-consulta, né? Ela gosta muito de sanduíche. Fora ali, né? Já começa total Isso. técnica do vapor. Eu começo a criar esse rapport com a criança para ela entender que eu não sou a bruxa, eu não quero tirar o que ela gosta. E ela já começa assim, você vê no olhinho dela, você vê na carinha que já começa a dar um sorrisinho, porque eu falo, não vou tirar seu McDonald's. E eu falo também assim que eu gosto. E eu não tô mentindo, eu gosto. Né? Eu falo, quando eu vou no shopping, eu também quero tomar um sorvete, eu acho muito gostoso, apesar de saber disso e daquilo. Mas eu acho muito gostoso e tá tudo bem a gente tomar um sorvete de vez em quando. Você também pode, eu também posso. E aí nisso a gente já vai começando a aplicar as ferramentas. Quase todos os atendimentos eu aplico alguma ferramenta. Em alguns que não dá, né? Eu vejo assim que não é o momento. Mas a maioria eu começo, ou missão marúrgico, quando eu tiro a fantasia do pirata, o olho, o chapeuzinho, assim, aí já é aquela euforia, a criança fica toda feliz, já preenche a ferramenta feliz da vida. Mas independente da ferramenta que eu trabalho, tem a bike dos alimentos também, né? Que eu gosto muito de trabalhar com as crianças um pouquinho mais velhas com ela. Eu percebo assim que a criança se sente participativa daquilo ali, né? Ela vê que não tem ninguém ali mandando ela comer A ou B. Na bike mesmo, quando ela colore aquilo ali, eu trago para ela assim, então, vamos ver agora, o que que a gente precisa melhorar? Qual é a roda que está mais preenchida, menos preenchida? Eles mesmos já começam a fazer a avaliação, já começam a perceber ali. Passa um pouquinho de educação nutricional também, né, para entender isso daí. Mas ele já começa a perceber o que que ele precisa fazer. E aí eu vou ajudando a colocar as metas. E aí eu explico sempre para as mães, assim, que ali, eu explico hoje em dia, isso já tem mudado. Hoje em dia eu já explico quando eu começo a conversa, antes da consulta, que eu não trabalho com dieta. Eu não trabalho em passar dieta restritiva, independente se é para perder peso, que meu foco é outro, explico como que é esse modo de trabalho. Então, quando chega lá que a criança propõe essas metas, a grande maioria, Carol, é muito difícil retornar aquela criança e não ter seguido o que a gente combinou, sabe? Então, assim, eu converso também pelo WhatsApp, mando sempre perguntas. E aí, como é que tá sendo? O que que tá sendo difícil? O que que tá sendo fácil? E, às vezes, esses dias mesmo, eu recebi um tão bonitinho, assim, eu fico encantada quando é a criança que me procura. Eu tava em atendimento e recebi uma mensagem da mãe, né, pelo WhatsApp, esperei terminar tudo para poder responder, para poder ouvir. Quando eu fui ver era criança. Tia Mari, eu comi arroz integral hoje e desligou. Aí eu respondi e tudo, aí a mãe não sabia que ela tinha me mandado. Então assim foi super espontâneo, sabe? Quando a criança retorna e retorna assim com aquele sorrisão de querer participar do atendimento,
Eu não tinha isso antes. Não tinha nenhuma criança que ia para o meu atendimento querendo estar lá. Eu tenho uma menininha que fala assim, tia, eu adoro vir para cá. Então, isso para mim é super importante, assim, de ter aquela criança ali. E eu vejo que aquilo está tendo resultado. Eu converso muito. Hoje eu tenho mais segurança. Eu até estava conversando com uma amiga que ela tá entrando para essa turma. E eu tava. Ela chama Meire. Neide, sim, tava falando com ela no WhatsApp. Eu que tava falando com ela. Ah, então, ela tá entrando, ela é minha amiga, eu tava falando pra ela assim, que hoje ela tá com essa questão de as mães querem que faça dieta, restritiva e tudo. Eu falei pra ela que hoje eu tenho a segurança de explicar pra mãe e falar assim, olha, esse não é a minha maneira de trabalho. Eu trabalho com a aplicação dessa atividade. Essa atividade vai fazer uma reeducação alimentar, vai mudar o que a gente precisa. E assim a gente vai atingir o objetivo que você precisa. Então, eu vou explicando para toda a família, para a mãe, como que a gente vai trabalhar, explico passo a passo. E para a criança eu vou utilizando essas atividades e eles vão vendo que as coisas vão acontecendo. Eu acho ainda muito difícil colocar na cabeça deles que nutricionista não precisa passar dieta. Muito difícil. Então eu costumo mandar assim, como eu faço um recordatório habitual, eu entrego depois um plano alimentar. E eu sempre falo para as mães assim, ó, isso aqui é só para você entender. Eu coloco as metas que a gente estabeleceu dentro do plano alimentar. Eu falo, ó, isso aqui é só para você entender o que que precisa ter em cada uma das refeições. Ainda não é o plano perfeito, não é o ideal, porque a gente vai construir ele ao longo dos nossos atendimentos, ao longo das nossas conquistas. E assim, nos primeiros programas nutricionais que eu fechei, até eu mesma ficava, nossa, eu não acredito que já vai me pagar todas essas consultas de uma vez só. E hoje, inclusive, eu estou concluindo um programa e às vezes a gente está concluindo, eu já estou com a ideia de finalizar, mas aí os pais já falam assim, hoje mesmo ele falou, não, nós vamos conversar para poder ficar mais um tempo, porque eu ainda acho que precisa isso, que precisa aquilo. Então eu vejo assim, eles percebem que a transformação não foi 100% e que isso também não é a realidade, uma criança ter uma alimentação perfeita, não é, mas eles veem essa construção que tem sido feita. No dia, esses dias atrás teve uma comemoração, acho que foi Dia Mundial da Obesidade, foi algo nesse sentido. E a mãe me mandou uma mensagem assim, toda, eu fiquei toda emocionada, ela falando o quanto a filha dela mudou. Ela fez uma fotinha do antes e depois, a menininha tem só 6 aninhos. Ela falou, olha, Mari, você transformou a alimentação da nossa família de uma maneira tão leve, tão na brincadeira, que a gente nem percebeu. Eu mando aqueles desafios da família, sabe? Sim, é sempre uma empolgação. E aí eu falo, ó, vai ter premiação. Quem ganhar, eu realmente faço uma premiação para o vencedor. Eu fico brincando com a criança, eu tô torcendo para você, tá? Você é que eu quero que ganhe e tudo mais. Então, assim, a família toda se envolve, a criança fica super feliz, a criança participa muito. Não é aquela coisa definida, não é aquela coisa mandada. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sabe? Então, eu acho que isso que tem sido assim, diferencial. E quando você fala da questão da atenção, eu vejo o quanto isso faz diferença. Eu tenho um trabalhozinho que é responder pelo WhatsApp. Isso toma um tempinho, igual a gente conversou na mentoria, eu estou estabelecendo horário para poder fazer isso. Mas isso faz muita diferença, sabe, Carol? Assim, eu vejo que as próprias mães me retornam e falam muito. Já teve uma mãe que me falou assim: olha, eu quero uma nutricionista que eu possa falar quando eu tiver alguma dúvida, que eu possa recorrer. E foi por isso que eu fiquei com você, porque eu vejo que você é atenciosa, que você nos responde, que você para nos ajudar, mesmo não sendo no atendimento. Eu acho que essa que é a minha proposta, sabe? Inclusive, eu sempre falo com eles assim, eu não faço um atendimento nutricional, eu faço um acompanhamento. A gente tem o encontro nas consultas, mas a gente continua conversando sempre que precisar. Às vezes sou eu que vejo que está muito sumido, que a mãe está sumida, ninguém está dando notícia, eu mando mensagem e fico ativando, né? E aí, como é que tá? O que está acontecendo? E às vezes eles me procuram. Eu acho que assim, isso tem sido assim, o mais tem melhorado o meu atendimento. O coach transformou o meu atendimento. Muito, muito, 100%. Ah, Claro que para melhor.
que quando você estava falando, eu estava fazendo uma ligação, né, dessa sua fala sobre o seu atendimento, sobre algo que você falou lá no começo da live. Você falou assim, que você, diferentemente de outras nutris da região, você tem um preço muito mais alto, né? Você cobra mais caro do que as nutris da região. E geralmente qual é o nosso pensamento? Poxa, eu tenho que cobrar o que a média cobra. Tanto que a primeira coisa que a galera faz é tentar descobrir o que as nutris da região cobram, porque se eu sair disso aqui, né? Se as nutris da região cobram 160 e eu cobro 250, tá meio estranho. Deixa eu arrumar o meu preço, como se eu precisasse arrumar o meu preço pelos que os demais fazem. E aí você vai contando sobre o seu atendimento. Não sei se vocês perceberam, gente, mas eu perguntei assim para ela. Aluna aplicada é uma coisa maravilhosa, porque eu perguntei para ela, como tá o seu atendimento? E ela descreveu desde o momento do contato do paciente, lá quando pergunta, olá, você atende plano de saúde? Quanto custa a consulta, né? Ela descreveu desde lá até o pós-consulta. Então, ela encara aquilo, a primeira conversa já como uma possibilidade de atendimento. Toda a conversa que eu tenho, faço a dança, que é o que eu ensino sobre como fazer uma conversão, né, do WhatsApp. Aí ela conta do questionário pré-consulta, um atendimento diferente, que é um atendimento onde eu não excluo a nutrição, então tenho plano alimentar e tudo mais, mas eu também não supervalorizo isso, porque eu sei que o que eu preciso é a mudança de meta, de ações, né, para chegar numa meta. Eu falo desde o começo que o que eu faço é um acompanhamento. Eu não tenho medo de falar que, tipo, é uma consulta. Não. Meu trabalho é um trabalho de acompanhamento. Vou ficar com essa família ajudando e vou dar essa disponibilidade também. Até na hora que eu chego lá no pós-atendimento, que é o meu contato posterior com esse paciente entre as consultas. E aí, Mari, para mim fica muito claro porque você pode ter um preço mais alto do que as pessoas da sua região. Porque você não faz a mesma coisa que as pessoas da sua região, percebe? Você, desde lá do começo, na hora você já encara mesmo o contato que a pessoa te faz para perguntar. Porque qual que é o normal? Atende convênio? Ah, não, não atendo, só particular. Ah, então quanto custa a consulta? Ah, custa 250. Então tá, beijo, tchau, eu vou naquela que cobra mais barato. Porque eu não sei o que você faz de diferente. Agora, quando essa recepção aqui já é diferente, né? Quando eu conduzo essa dança com o paciente chega no meu consultório, eu não simplesmente dou um plano alimentar para ele, simplesmente falo beijo, tchau, vai para tua casa, mas eu tenho a ferramenta lúdica, eu envolvo a criança, eu tiro. Primeiro, né? Você falou da colinha lá, eu crio o rapport, eu uso a técnica do rapport, que é uma das técnicas de coaching nutricional infantil. Aí depois eu pego a minha ferramenta, trabalho a ferramenta, eu envolvo os pais na ação também, né? Depois eu faço um pós-atendimento, tipo. É óbvio, porque você pode cobrar mais, sabe? E aí, às vezes, quem escuta fica assim, poxa, mas como é possível? E para mim, a grande base do nosso serviço é o serviço em si. A gente precisa de captação, a gente precisa de divulgação, a gente precisa de gestão, né? A gente precisa de pós-atendimento e um tanto de outras coisas. Mas se o nosso atendimento é esse atendimento que você falava de antes, a gente que é que falta aqui? Eu não sei o que é, mas falta, não é desse jeito que eu quero, né? Não é desse jeito que eu me sinto confortável. E aí, quando a gente começa a entrar no atendimento onde você se sente confortável, você se sente feliz, e a família também, e ainda que a família chegue lá esperando um plano, ela vai entendendo no processo que não é bem isso, que você tem muito mais a oferecer, fica evidente porque você cresce mês após mês, sabe? E é claro que isso é porque você abriu uma nova oportunidade para você, né? Porque você foi ousada lá atrás, inclusive. Então, não é porque foi, é um ato de ousadia. Eu falo muito disso. Quais são os momentos que a gente precisa dessa ousadia? E aí, Florzinha, é ousadia. Tanto na época que foi para investir o curso, mas eu vejo ousadia em outros momentos. É ousadia para fazer as parcerias, né? Para ir lá e falar para a dona da clínica, ó, eu vou continuar fazendo atendimento domiciliar, sendo que eu ainda não tinha. Então, assim, isso tá na minha cabeça. Eu sei que vai acontecer. Quando acontecer, eu vou continuar. Pronto. É ousadia para começar numa cidade nova e falar assim, agora eu vou ser a minha própria chefe. Ousadia para aumentar o preço da consulta. Ousadia para oferecer acompanhamento.
E aí vai ficando muito claro. Eu não sei se para as pessoas, quando elas nos escutam, fica claro, mas para mim, essa é uma qualidade sua que é engraçado, sabe? Porque você fala assim, eu tenho um medo. E tem uma música que, nossa, eu não lembro como ela chama. Gente, eu vou cantar e aí vocês vão tudo embora da live, porque eu canto mal pra caramba. Mas que ela fala assim, eu postei ela ontem, inclusive. Coisas que ela conta assim, coisas que eu sei. O medo mora perto das ideias loucas, né? Eu amo essa música. Então, assim, de fato, o medo mora perto das ideias loucas. E aí, você, na hora que tá chegando nessa ideia louca, outra forma de atender, cobrando mais caro, utilizando coaching nutricional infantil no atendimento. Essa ideia louca, né? Você passa perto do medo. E aí você falou, o medo bate na minha porta o tempo inteiro. E bate na minha também. Eu não sei se o pessoal que tá aí também o medo bate na porta. Mas se não bate, me ensina como, porque aqui ele bate direto. Mas ainda assim, eu sou mais ousada e mais corajosa para ir não dar esse ouvido pro medo, sabe? Ou até escutar, né? Porque ele tá ali. Mas é falar assim, então tá, fica aí, fica falando, fica batendo nessa porta e a gente vai seguir. Uma hora você desiste, sabe? Porque eu acho que esse ponto, essa característica para um profissional que quer florescer, ela vai ser essencial de, se não está dentro de você desenvolver, sabe? Uhum. É muito lindo de ver, assim, eu tenho muito orgulho. Nossa, pra mim, Carol, assim, não é porque eu tô aqui com você e que tem outras pessoas me assistindo, mas antes de eu fazer o coach, antes de pensar que eu realmente estaria aqui, eu via outras nutris vindo aqui falando, então assim, e quando você me chamou, quando você fala assim que a gente tem que também reconhecer o nosso avanço, né? Quando você me chamou, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Eu não acredito que agora eu vou estar lá conversando com a Carol. Isso pra mim eu acho que assim, sonhar, ter planos, ter muitas metas a conquistar, eu acho que a gente sempre vai ter. Porque as minhas cresceram, né? Os meus sonhos, muitos eu já realizei, graças a Deus. Muitas metas que eu tracei. Ah, eu tinha uma meta de atender um paciente por semana. Então, Bora! quantos eu tô tendo agora? Eu tenho minha terça-feira cheia, eu tenho minha sexta-feira hoje, igual eu falei, nem pude parar para almoçar. Então, isso para mim é uma conquista muito grande. Mas estar aqui com você, assim, tá tendo essa oportunidade de vir aqui e contar para outras que vale muito a pena. É como eu comentei que eu tive a conversa com a Mary, ela me perguntou assim, Mariana, se eu fizer, eu vou ter resultado rápido? Eu falei para ela, eu não sei, eu não tenho como te responder isso, porque eu acho que se eu tivesse perguntado para alguma outra, também não poderia me responder que isso é muito individual. O que eu posso falar é que o coaching mudou o meu atendimento, transformou o meu atendimento e me fez ter muitos resultados. Eu vejo outras nutricionistas falando a mesma coisa, né? Mas eu acredito que talvez tenha alguma aluna que não teve resultado. Com certeza não teve resultado porque não foi, né? Assim, não colocou em ação. E às vezes não é culpa. Eu vejo que eu também já fiz cursos e eu não coloquei em prática e eu não tive resultado nenhum com ele. Mas porque eu acho que não era o meu momento, eu não estava, né, assim, eu estava envolvida com outras coisas. E eu não abracei. Principalmente, assim, eu não abracei o curso, nem completei o curso e tudo mais. E com o coach eu já vim com essa proposta. Eu vou fazer, principalmente pela minha situação, né? E eu fui em segredo, não contei nada pra ninguém. Porque senão ninguém ia deixar. Eu fui em segredo e fiz, e graças a Deus deu tudo certo. E uma outra coisa, assim, quando você estava falando, é algo que eu acho que mudou muito para mim, com relação até essa questão do preço da consulta, é que é muito costume as pessoas atenderem com retorno. E no início, quando eu jogava como que era o meu atendimento, as pessoas perguntavam isso. Tem retorno? Tem direito ao retorno? E hoje, você falando que eu fui lembrar, hoje as pessoas não perguntam mais se tem direito a retorno, se está incluído o retorno ou não. Mas eu deixo muito bem explicado já do início, né? Assim, faço um primeiro acompanhamento e os outros, inclusive, eu chamo de sessão. Porque se eu falar que é atendimento, aí vem essa questão. Eu falo que são sessões que eu vou trabalhar com a criança. Os pais participam do primeiro e as demais sessões são com a criança. E quando eu explico tudo, nunca mais eu tive essa pergunta.
de ter retorno, não tem retorno. Isso para mim mostra que eu estou conseguindo me posicionar, né? Isso traz essa questão assim de eu preciso ser mais segura, que eu estou conseguindo colocar isso daí. Quando eu aumentei o valor, a gente fez a mentoria e eu tive coragem de ir lá e subir o valor, passou um tempinho, aconteceu bem coincidência que umas duas pessoas me procuraram e aí eu vi que eu já tinha conversado pelo WhatsApp com elas, aí elas, né, retomaram a conversa e falaram assim, agora eu gostaria de marcar. O valor da consulta ainda está o mesmo, porque eu me planejei para poder ser atendida por você. E assim, quando eu recebi isso, foi bem pertinho da outra, eu falei, meu Deus, eu não acredito assim que tem pessoas que estão guardando, se programando financeiramente para passar comigo. E com essas pessoas, inclusive, eu mantive o mesmo valor que eu tinha conversado na primeira vez, que eu falei, não é justo, né? Eu subi para elas, não, continua o mesmo valor, e a gente está em acompanhamento, eu ainda estou em acompanhamento com essas pessoas até hoje. Então, para mim, assim, são todos sinais de muita gratidão, assim, eu mesma estar me reconhecendo, sabe? Estar feliz. Eu acho que quando a gente tem uma meta, você também fala muito isso, que a gente precisa ter um retrato ali para ver que aquela meta foi alcançada, né? Que aquele sonho foi conquistado. Senão a gente vai crescendo, a gente vai conquistando e nem percebe tudo aquilo que a gente já ganhou. E são retratos, para mim são retratos. Estar aqui nessa live, né? Essas mães me procurarem tempos depois, falando que se programaram para passar comigo. Eu fico, oh meu Deus, nem assim, sério que esse Eu nem acredito. nem acredito. Eu acho isso, assim, é muito legal quando você fala dessa parte de ver os retratos, né? Quais são os retratos da minha conquista? Isso tem muito a ver com moral da conquista e tudo mais. E às vezes, sabe, Mari, eu conversei com algumas pessoas nessa turma, né, que estavam querendo entrar, com situações que são parecidas com a sua. Enfim, cada uma no sentido de assim, cada uma tem a sua história, né? Mas aquela situação assim do medo do investir. Mas será que eu vou investir? Eu vou ter retorno? E de fato, eu não tenho como dizer se o seu retorno vai ser em um mês, em dois, em três, em 10, em 11. Hoje mesmo eu estava falando com uma aluna, e ela falou assim: eu tô com uma certa dificuldade. Eu, beleza, você viu a aula? Não vi. Você pediu ajuda no grupo? Não pedia. Eu falo também, não tem a varinha de condão, sabe? Eu preciso de as duas coisas. Ou você pede ajuda no grupo, ou você vê a aula. O grupo existe para isso, inclusive, né? Para as pessoas poderem justamente não ficarem sozinhas. Tipo, sei lá, o curso tá lá, vê o curso, o problema é seu. Não, tem o curso lá, mas você também tem esse suporte, né? A gente criou a equipe do sucesso do aluno também por conta dessa ideia do suporte para os alunos. E aí, o que eu acho, na real, a pergunta não é em quanto tempo eu posso ter resultado. A pergunta é: eu estou disposta a fazer o que é necessário para ter resultado? É isso. E aí, quando eu pergunto isso de volta e a pessoa fala assim, eu estou disposta, eu falo, então vem. Então vem, porque você vai conquistar esse resultado, não tem como dar errado. Mas essa é a pergunta: é você estar disposta? E eu vejo, você está aqui hoje, Mari, porque você se disponibilizou. Você se disponibilizou em ser ousada, se disponibilizou em fazer. Eu lembro que você sempre foi super humilde, no sentido de assim, você trazia uma pergunta, uma demanda, você não fazia, não ficava contestando. Você ia lá e uns dias depois você falava assim, eu fiz desse jeito, preciso de ajuda desse outro. Então, é a postura profissional diferente também que traz resultado, né? E Florzinha, eu tô vendo que o nosso tempo tá acabando, então eu quero, assim, deixar minha gratidão por você estar aqui. Eu tô muito feliz por você, de verdade. Eu tenho certeza que daqui a alguns meses você vai voltar aqui para contar mais coisas, com certeza, porque você tá nesse processo do florescer, né? Você tá... Vai ser dessas que eu sei que vai vir aqui várias e várias vezes. Então dá um nessa live para depois comparar com a próxima. E para quem estiver escutando a gente, minha lembrança de que, hoje é o último dia para você se inscrever. Ser igual a Mari, pode ser uma próxima, tá aqui numa live, né? E eu espero, de fato, que a gente cada vez mais tenha mais Nutris aqui, porque esse serviço que você faz daí significa que você florescer não é só prosperar na carreira, prosperar na vida, né? Mas você está florescendo porque você está prosperando na vida de outras famílias. Você está ajudando outras famílias. E isso é lindo. Nossa, quem tem que agradecer sou eu, Carol. E assim, é um recado já, uma propaganda, super propaganda. Já falei, não é porque eu tô com a Carol, mas
realmente isso aí, se coloquem em ação, se coloquem já dispostas a colocar tudo isso que a gente está conversando em prática, tudo que o coach, tudo que o curso nos propõe, porque tem uma super equipe. A Arce é simplesmente maravilhosa. Eu já assisti a Arce aqui numa live com você. Quando eu entrei no curso, eu não sabia que ela estava, né, assim, também na equipe. Tem uma equipe que ajuda. Você tem 10 segundos. Ai, meu Deus, nossa, faça. Só aí, porque vale muito a pena. E um beijo, muito obrigada. Gente, Beijo.